Eu vou fazer isso para que vocês não percam a interação em sala de aula. Tá? Então, vamos tentar fazer da melhor forma possível. Então, a aula agora está sendo gravada já, tá? Por favor, gente, façam perguntas, falem, professor, entendi, professor, não entendi, explica de novo, dê algum exemplo, fale alguma curiosidade, o que vocês quiserem. Por favor, interajam, não fiquem sem interagir, senão a aula vai ser muito chata. Então, vamos voltar à nossa última aula. Olha que bacana, gente, o mapa esquelético, o mapa mental que eu trouxe para vocês, tá? Aqui tá sendo apontado. Vocês estão vendo meu mouse mexendo aqui? Sim. Sim, tá. Então, o que nós falamos, né? Isso aqui a gente obviamente não falou, isso aqui não entra na disciplina de bioquímica, isso aqui entra na disciplina de citologia, tá? Mas olha o que a gente falou. A gente falou da membrana plasmática, a gente falou do citoplasma, falamos do núcleo, falamos, né, da membrana plasmática. Alguns pontos que nós vamos abordar em outro momento, principalmente quando for falar de receptores. Tá vendo? Essas bolinhas aqui roxas são receptores. Tá? Nós falamos das organelas intracelulares, falamos de ribossomos, a função de ribossomo em fazer a síntese de proteínas. Falamos que os ribossomos é o que são essas rugosidades aqui do retículo endoplasmático rugoso. Nós falamos que se o rugoso tem ribossomos, ele vai fazer proteína. Enquanto isso, o retículo liso vai promover principalmente a síntese de lipídios, além da detoxificação da célula. Nós falamos do complexo de Golgi, que acaba sendo tudo isso aqui, mais algumas outras substâncias, certo? Complexo de Golgi, principalmente a questão de formar lisossomos, ajudar aí na autofagia celular. O lisossomo, né, em si, que estão aqui, que a gente falou principalmente dessa palavrinha aqui, ó, autofagia. Hoje a gente vai falar sobre o que é isso aqui, pH, potencial hidrogênio iônico. Nós falamos e vamos falar principalmente na aula 7, na semana que vem, sobre essa que para mim é a principal organela intracelular. Tá? Nós não chegamos a falar muito de centríolos, mas nós falamos de divisão celular. E a gente pode até falar mais para frente, quando for falar da frase prometa Ana telefonar, a gente vai entender quais são as 4 fases da divisão celular. Mas eu acho que isso não vai entrar no caso de bioquímica, tá? Isso aqui entra no caso de citologia, que é o tema desse mapa mental. Peroxissomos. Peroxissomos tem uma função muito parecida com o lisossomo, de fazer uma autofagia, de metabolizar a digestão intracelular, só que ele faz isso atuando em moléculas que são ácidas, ou moléculas que são básicas. Então, sempre que a célula produz H2O2, os peroxissomos vão lá e fazem uma catabolização através de uma enzima chamada catalase. Só que a gente vai explicar um pouquinho na aula de hoje, principalmente quando a gente for falar de H2O2. Então, todos aqueles componentes que a gente fez na lousa, que eu fiz até uma pegadinha com a galera da biomedicina, peço desculpas, mas acho que vocês se divertiram um pouquinho, pelo menos, tá? Que foi de explicar aos alunos essa questão de organelas. Os alunos que estavam na primeira aula, pela primeira vez na aula, acabaram tendo que aprender um pouquinho sobre as organelas, tá? E eu gostaria de... Alguém tem alguma dúvida em relação às organelas, gente? Todos. Professor, seria bom deixar essas 2 imagens aí para salvar, para estar fazendo revisão, eu acho. Mandar lá, tipo, sabe a foto no AVA? Se pudesse, das 2. Essa aula está no AVA. E agora vai ficar a gravação quando também. Clica no link que você deixou lá para acessar as aulas, dá erro na hora de abrir. Tá, eu vou tentar... A foto das 2, porque eu achei esse mapa mental tá bem explicadinho. Eu vou tentar mexer novamente no AVA lá e vou mandar todas as aulas também no grupo do WhatsApp, tá? Acho que fica mais fácil para todo mundo.
Opa. Professor, só que quando a gente manda pelo WhatsApp, que eu percebi que quando você dá um zoom ou alguma coisa, você não consegue ler o que está escrito, entendeu? Perde a resolução. Né? Mesmo então, no PDF, Napoleão? Mesmo no PDF. Eu estava vendo e eu estava dando zoom com o telefone, está distorcido. Né? Às vezes acontece, porque o WhatsApp ele faz perder a resolução dependendo do tamanho do arquivo, tá bom? Valeu. Tá, bom saber. Tá, eu vou mexer lá no Ava, vou tentar repostar as aulas, tá bom? E também vai ter essa gravação da aula de hoje aqui também para vocês. E, claro, eu não sei como vai ser a questão de provas, acho que o Ricardo e a Edmara, respectivamente, passou para vocês, né? Em Biomedicina e Educação Física. A gente ainda não sabe como vai ser, mas antes da prova nós teremos uma grande revisão aí, independente se tiver a B1 ou não, tá? Se tiver só a B2 ou se tiver alguma outra, se for a de A, B1, não sei como vai acontecer, mas a gente vai ter uma revisão antes de fazer uma prova, e na revisão a gente vai voltar a falar de cada uma das organelas. Tudo bem? Aqui, gente, esse aqui é um outro mapa mental, então percebam aqui, ó, nesse mapa mental é um mapa um pouquinho mais simples, mas é um mapa que explica um pouco as coisas, certo? Esse mapa aqui, ele já abrange mais coisas, só que ele é menos explicativo. Mas o que esse mapa resume, tá? Ele resume em rosa todas as organelas dentro da célula. Em amarelo, aqui, ele faz um resumo das principais coisas de cada uma das organelas, seja ela o que tem, ou como é, etc. Então, por exemplo, aqui, organela, mitocôndria. O que a mitocôndria tem? Uma membrana dupla, uma matriz e uma membrana interna. Aí, o que cada uma faz? Entendeu? Em verde aqui está a função de cada uma das organelas. É um mapa também muito... bem abrangente e bem simplificado aí. Esse aí tá bem legal, hein? Dá pra entender bem esse aí. E eu achei esse melhor do que o outro. Então, esse aqui você consegue ser mais abrangente, né, em relação às funções. E, enfim, gente, mapas mentais, é claro que isso aqui que eu estou passando, eles são exemplos de mapas mentais. E aqui não tem o que fazer. Você quer aprender um mapa mental, você tem que fazer o seu. Então, eu passei 2 exemplos aqui para vocês, tá? Tem vários, principalmente de bioquímica. Tem um monte de mapa mental, vou mostrar outros no final da aula. Então, mas para vocês aprenderem, vocês têm que fazer o de vocês próprios, com a cabeça de vocês, de como vocês entendem, de como vocês se lembram de cada uma das coisas. E aí, na última aula que nós tivemos, nós abrangemos alguns pontos. Por exemplo, por que estudar bioquímica? Da bioquímica é compreender quais são as estruturas químicas dos componentes dos organismos vivos. O que faz uma pessoa ser viva? O que existe no organismo? Como as interações levam à existência das estruturas? Então, qual que é a diferença de um DNA para uma proteína? Então, como que elas se organizam, né? Tudo isso é bioquímica. E aí são 6 pontos aqui que eu trouxe para vocês, né? Como um organismo armazena e transmite informação necessária para o seu crescimento. Por exemplo, como que uma célula se duplica, como que uma célula se divide, como que uma célula morre, que é o processo de apoptose, e por aí vai. Que transformações químicas acompanham a reprodução, o envelhecimento e a morte celular. Então, aqui no caso da apoptose que eu falei, da senescência, na aula a gente falou da questão da telomerase, não sei se vocês lembram, eu até tinha esquecido o nome da telomerase. Então, por que isso acaba acarretando no envelhecimento? Por que a célula envelhece? Por que os organismos morrem? Tudo isso são processos bioquímicos, puramente falando. Como que as reações químicas são controladas dentro da célula? A gente fala muito sobre nutrientes, a aula de hoje é sobre nutrientes também. Então, como que isso é controlado dentro da célula? Ou como os organismos extraem energia do seu ambiente para permanecer vivo, que também é o tema da aula de hoje sobre nutrientes.
nós falamos também como estudar bioquímica. Então, a bioquímica ela é dividida em bioquímica estrutural, ou seja, a química estrutural dos componentes da matéria viva e suas relações com funções biológicas, as reações bioquímicas e rotas metabólicas, e essa daqui eu acho que é a principal parte da bioquímica metabólica, mas é uma parte que a gente vai falar a partir do conteúdo da B2, e aí a coisa fica séria, tá? Então, é entender as reações bioquímicas, entender as rotas metabólicas, ciclo de Krebs, bicicleta de Krebs, glicólise, gliconeogênese e por aí vai, tá? São palavras complicadas, mas lembra sempre da primeira lei que eu falei para vocês. Para toda palavra complicada, tem um mecanismo simplificado por trás. E, por último, os processos e substâncias que armazenam e transmitem a informação biológica. Tudo no nosso corpo serve justamente para armazenar ou transmitir a nossa informação biológica. Gente, tudo bem até agora? Alguém tem alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Tudo bem. Beleza. Vou seguir, tá? Então, como entender, como compreender aí as estruturas e a organização de dentro de uma célula? Então, lembra que o primeiro passo de todos é o nível 1, que é o estudo das menores unidades moleculares, tá? Como, por exemplo, os nucleotídeos, os aminoácidos, os pequenos açúcares, certo? Então, cada um aí vai formar a segunda estrutura, que são as micromoléculas. Um DNA, uma proteína, uma celulose ou glicose, tá? Uma lactose, se for o caso. Então, são as macromoléculas. Essas macromoléculas, em conjunto, formam o nível 3. Então, por exemplo, o conjunto de DNA de todos os 200 mil genes que o DNA forma, vão formar o cromossomo. O conjunto de proteínas, de lipídios, de glicose, de organelas, vão formar a membrana plasmática. E os açúcares, a celulose, etc., também vão ajudar a formar a parede celular e outras estruturas intracelulares também. E aí a gente entra no nível 4, que é a célula e como que a célula funciona. Então, existe aí a bioquímica em todos esses ambientes, no ambiente de genética, no ambiente de biologia molecular, no ambiente de fisiologia, certo? Então, existe aí a reação em todos esses ambientes. Como eu falei para vocês, a gente vai estudar basicamente o carbono, as reações que envolvem moléculas de carbono. Por que moléculas de carbono? Porque moléculas de carbono é chamado, né, de química orgânica, certo? De química que compõe a vida. Mas é claro que nós vamos estudar outras moléculas. Dessas outras, principalmente o hidrogênio, tá? Por que o hidrogênio? Porque o hidrogênio é o principal íon, o principal próton aí do nosso corpo, que acaba regulando uma porrada de funções. Níveis altos e baixos de íons de hidrogênio acaba acarretando uma porrada de funções. Mas são essas todas as biomoléculas do nosso corpo. Gente, como eu falei para vocês, nós precisamos estudar o hidrogênio. Qual que é uma das principais características do hidrogênio? É justamente as pontes de hidrogênio. A reação mais forte aí, ou uma das reações mais fortes de interação molecular. Alguém tem alguma pergunta? Ainda não. Eu ouvi alguma coisa, mas... Tá tranquilo. Beleza. Não, Então... tranquilo também não, né? Calma, a gente ainda não tem pergunta. Então, gente, eu já falei para vocês que a gente não vai ficar focando em química química, a gente vai focar mais em bioquímica metabólica. Mas todo mundo sabe que existe aí, que os hidrogênios são ligados, né, por pontes de hidrogênio. Isso, por exemplo, forma essas ligações, por exemplo, que a água faz
e por isso que a água é um constituinte tão forte ao mesmo tempo e tão maleável também. As nossas moléculas também fazem pontes de hidrogênio. Então, quando a gente fala de água, quando a gente fala de carboidratos, de aminoácidos, algumas ligações finais entre esses grupos são pontes de hidrogênio também, e por isso que uma molécula é tão difícil de ser quebrada. Só que, enfim, não é isso que eu quero falar da água para vocês. Na nossa disciplina de bioquímica, a importância de se entender a água são duas, tá? São duas. A primeira, a água é um solvente. Todo mundo sabe disso, certo? Existem solventes e existem solutos. Soluto, por exemplo, lá no dia a dia é o nosso açúcar, tá? O açúcar é o soluto, a água é o solvente. Você dissolve o soluto no solvente. Tudo bem? Isso não é segredo para ninguém, né? Mas é sempre bom a gente lembrar que a água é um solvente. E o ponto 2. O ponto 2, gente, é o chave, que é o quê? A água, ela tem um contexto polar. A água possui polos, certo? Que são os dois polos de hidrogênio. Como a água é polar, todas as moléculas que forem polares, elas vão ser chamadas aqui embaixo de hidrofílicas ou compostos hidrofílicos. Como, por exemplo, a glicose e ou a maioria dos carboidratos. Como os carboidratos, em sua composição, eles têm o OH, eles também são polares. Então, eles se dissolvem na água. E existe uma outra categoria, que são moléculas apolares. Percebam, as moléculas não têm polos. Então, esses compostos são chamados de compostos hidrofóbicos. São compostos que não têm solução na água. Quem são eles? Principalmente gorduras e lipídios. Tudo bem? Por isso, a gente falou em aula que os lipídios formam a membrana plasmática. Principalmente, né? Então, por formar a membrana plasmática e não ser dissolvido em água, principalmente a água do sangue, os compostos, a membrana consegue armazenar de uma forma segura tudo que tem lá dentro. Tudo bem? Então, esse é o ponto principal aqui da água. Primeiro, que ela é um solvente e que existem substâncias que vão ser solúveis em água e existem substâncias que não vão ser solúveis em água. Substâncias que não vão ser solúveis em água precisa de uma ajuda, tá? Precisa de uma ajuda que nós vamos falar em outro momento também. Tudo bem, gente? Isso aqui eu acho que é simples, mas alguém tem alguma pergunta até agora? Não. Não, Professor, Oi? o que seria o polo aí pra gente identificar? Como que a gente identifica? Moléculas que vão ter aqui o OH, ou moléculas que vão ter uma doação aqui, tá vendo? Ó? Uma doação do íon H. Essas moléculas elas vão ser polares. Elas possuem o polo ou positivo ou o polo negativo. Tudo bem? Tá, então todas as moléculas que tem OH, né? E as moléculas que tem esse negativo na frente do O aí, que seria a doação? Isso, seria a doação do hidrogênio. Tá, e daí o NH... o NH funciona da mesma forma. Não, o NH aqui ele não tem polo, perceba que ele está certinho. Aqui a gente põe o positivo, mas ele não precisaria estar aqui, tá? Ele não precisaria estar aqui. Tá. Tudo bem? Tá bom. Por exemplo, quando aqui, ó, como a gente tem uma ligação dupla o O aqui não precisa ter o H, entendeu? Então ele não tem polo. Ele não tem polo. A mesma coisa aqui. Tudo bem? Ele acaba não tendo polo.
Tá bom. Então, ele é apolar, enquanto esses aqui são polares. Os que são polares se dissolvem em água. Os que não são polares não se dissolvem em água porque não faz a ligação aqui com o hidrogênio. Geralmente é a mesma, assim, a regra é a mesma para todos, né? Mas geralmente você vai identificar pelo OH e pela ausência do H, então, né? Sim, normalmente sim, em bioquímica sim. Beleza, valeu. Moléculas orgânicas. E aí nós temos aqui alguns compostos, tá? Que tem tanto a condição apolar quanto a condição polar. Então são o que a gente chama de compostos anfipáticos. São tanto solúveis em lipídios, digamos assim, quanto solúveis em água. Sabe quem faz isso aqui? Detergente. É por isso que nós lavamos as nossas mãos com água e sabão. É por isso que nós lavamos os pratos com detergente, as panelas com detergente. Porque se você for lavar só com água, a sujeira não sai. Porque a sujeira, ela é hidrofóbica. Então, o que o detergente faz? O detergente é um composto desse, que se dissolve em água e que ajuda a dissolver ou a reagir com compostos gordurosos, com compostos lipídicos. Entenderam? Sim. Sim. Eu só fiquei confuso com esses sinais de mais e menos aí. Tem muita diferença? O demais você pode... O demais é irrelevante. Irrelevante. Tá? Nesse caso. No caso aqui, esse sinal de mais é irrelevante. O que importa para a gente é ou a ligação OH ou o sinal negativo. Porque o negativo significa que ele perdeu um OH. Então, ele tinha um OH aqui. Entendi. E professor, só um minutinho. Esse OH, ele fica na fórmula, ele vai para onde? Ele não aparece, perde mesmo, sai da fórmula? Não, isso aqui é a estrutura da proteína. Ou a estrutura da molécula, perdão. Tá? Essa aqui é a estrutura da molécula. Sim, Então, mas aqui no asparato, por exemplo. Aspartato, né? Porque Do alguém aspartato? assistindo a aula com barulho. Essa daqui é a molécula de aspartato. A molécula de aspartato ela vai ficar dessa forma. Ela é reativa, ela é feita dessa forma. Se ela tiver alguma modificação, ela vai deixar de ser aspartato. Ah, não, porque você falou que perde o OH, aqui porque tem o sinal de menos, então é que esse OH ele vai ser excluído da fórmula para a molécula ser o que ela é, né? Então, quando tem OH, aqui nesse caso do aspartato, quando tem o OH, chama-se de ácido aspartico. Ah, tá. A partir do momento que perde o OH, chama-se de aspartato. Tá. É a mesma coisa daquela molécula que eu falei para vocês de ácido lático. O ácido lático, ele é assim. O lactato, ele perde o OH. Perdão, o ácido lático tem o OH. O lactato perde o OH e fica assim. Entendeu? Entendi. Na bioquímica, o que acontece? Por que eu fico falando das diferenças de química e bioquímica? Porque na bioquímica, no organismo humano, a fórmula de ácido, ela não é recorrente. Ela não fica sendo formada. Então, todo ácido no nosso corpo, a grande parte dos ácidos do nosso corpo, elas são reduzidas. Então, o aspartato ele vai ficar assim. Ele vai sempre do OH+, para não aumentar a acidez do corpo. O ácido lático, o ácido acético, dentre outros ácidos. Beleza? Ô, Pro, pode tirar uma dúvida? Claro, deve. Ah, tá. Deixa eu te perguntar. Só confirma novamente o polar e não apolar das moléculas que o senhor confirmou. É que o senhor estava falando e acabou e não voltando. Quando dissolve, é polar? Quando dissolve em água, é polar. Na verdade, não é que dissolve em água, é o que reage com água. É polar. Porque a água tem polo. Tudo bem? Sim. Então, tudo que tiver polo vai ser polar, vai reagir em água. O que não tiver polo vai ser apolar, não tem polo. E o apolar não vai reagir com água. Entendeu? Que é o caso aqui das gorduras.
Aí eu dei o exemplo, que é o principal exemplo que nós temos, que é o do detergente ou do sabão. O sabão é um composto anfipático. É um composto que tem uma molécula hidrofílica e tem uma molécula hidrofóbica. Então, ele reage tanto com gordura quanto com água. Beleza? Entendi. Um outro ponto, eu acho que agora vocês estão me vendo aqui, um outro ponto, só para vocês entenderem sempre aonde a gente chega, é bacana também de lembrar. Lembra que a membrana plasmática, ela é feita a membrana plasmática ela é feita de uma bicamada lipídica, certo? Sim. Então, sempre que a gente for analisar fazer alguma análise de DNA ou fazer alguma análise bioquímica, tá? Usa compostos que são detergentes, porque o detergente ele quebra a parede da membrana. Que é, no caso, a gordura, certo? Que é, no caso, a gordura, porque a parede da membrana plasmática, ela é uma gordura. Então, quando a gente vai fazer um PCR, que é uma análise de RNA em tempo real, a gente utiliza, no processamento das amostras, nós utilizamos detergente. Quando a gente vai fazer um Western blot, a gente acaba utilizando o detergente. Então, tudo que a gente vai fazer que a gente não precisa da estrutura celular intacta, a gente faz usando detergente. Por que nesse caso agora, em quarentena, nós temos que lavar as nossas mãos a todo tempo? Por que nós temos que lavar as nossas mãos? Porque o detergente vai quebrar a estrutura do vírus, vai quebrar a parede da membrana do vírus, e aí o vírus não sobrevive. Então, quando a gente usa o detergente serve para quebrar a parede do vírus. Então, não é que não é que estamos limpos, é que o vírus está morto. Entenderam? Sim. Sim. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem sempre que lembrar quando a gente vai falar de hidrofílico e de hidrofóbico. Professor, ele não quebra, na verdade, ele não quebraria os espículos do vírus? No caso, ele não ouvi, perdão. Ele não quebra os espículos, acho que é espículos do vírus, e ele não consegue penetrar na corrente. Não destrói completamente, você quebra os braços dele, não seria esse caso? Você quebra a membrana, o material genético do vírus. Porque os braços que você está falando, eles são proteínas, como, por exemplo, a proteína S. A proteína, ela não tem a proteína, ela não é hidrofóbica. Então, ela não vai reagir com detergente. Entendi. Mas a parede do vírus, sim. Quando você pega a estrutura, pelo menos do coronavírus, você vai ver ali os bracinhos dele, proteína E, proteína S e várias outras proteínas que conseguem penetrar facilmente dentro de uma célula. Então, por isso que ele é facilmente incorporado pela célula e aí ele consegue fazer todas as ações internamente dele. Mas o detergente consegue quebrar essa estrutura. E aí também tem a questão do álcool, porque que o álcool acaba limpando, principalmente falando, tem outros conceitos também. Mas essas bactérias, elas não têm não têm uma alta reatividade. Eu não sei muito bem a questão do álcool C70, porque eu não fiz microbiologia, não tive essa matéria na minha grade, mas a reação que o álcool faz com esses vírus também acaba quebrando a funcionalidade deles. E aí eles perdem a sua função. Mas agora eu não lembro exatamente por que tem que ser o álcool 70 ou 80, no caso do coronavírus, né? Que aí tem algumas pesquisas mostrando que o álcool 80 acaba sendo um pouco melhor para combatê-lo do que o álcool 100. Tudo bem? Não lembro exatamente o porquê. Gente, vocês estão vendo a minha tela, todo mundo? Sim.
Então, agora nós vamos falar sobre nutrientes e precursores de energia celular, tudo bem? Que são aqueles nutrientes aminoácido... Só um momento, professor. Tá, pode falar? Pode. Só pedir para o senhor só explicar um pouco mais devagar, porque está dando interferência. Então, quando um vai perguntar, já fica cortando para alguns. Então, estou falando um pouco mais devagar, dá para assimilar melhor. Por gentileza, tudo bem? Tá bom, perfeito. Vou tentar. Então, agora a gente vai falar sobre os nutrientes das células, coisas que faltou a gente finalizar na aula passada. Tudo bem? O primeiro nutriente que nós vamos falar são os aminoácidos. Dividem o nome aminoácido. Por que ele é um ácido? A gente vai entender isso na próxima aula, mais especificamente, vai aprofundar na próxima aula. Mas ele é um ácido porque ele doa o H+, tá vendo? Então aqui nós teríamos um H+, esse H+ foi doado, e aí ele vira um aminoácido. Tudo bem? Por que um aminoácido? Porque isso aqui, ó, a gente chama de grupo amina. Então, esse é um grupo amina e esse é um grupo ácido. Portanto, um aminoácido. Percebem aqui, ó? Então, aqui a gente tem um H3N, tudo bem? Um agrupamento amino. Aqui a gente vai ter uma cadeia, pode ser a cadeia que for, tudo bem? Cadeia eu falo outras reações carbônicas, tá? E no final, nós vamos ter uma dupla OH, tá vendo? Então, tudo que for dupla OH, que é isso aqui, ó, COOH, ele vai ser um ácido carboxílico. E aí, como ele perde o H, ele acaba virando um ácido, tá? Por isso que chamam-se de aminoácidos. O que vale lembrar? Que a estrutura é comum entre todos os 20 tipos de aminoácidos que nós temos no nosso corpo. Então, as proteínas são formadas por uma cadeia aí de 20 aminoácidos. E não só muda a sequência e a forma delas. Mas todas as proteínas são formadas por uma estrutura comum aí dos 20 aminoácidos. Tudo bem até agora? Sim. Entenderam o que é um aminoácido? Sim. Sim. Então, sempre que vocês verem um R, tá, gente? Em química ou em bioquímica, um R aqui é a continuação da cadeia, tá? É coisas irrelevantes, no caso aqui, para aprender sobre isso. E aí, essa vai ser a estrutura de uma proteína. As proteínas, elas vão ser um conjunto de aminoácidos. E o aminoácido é aquilo que a gente aprendeu de ter uma dupla OH e um agrupamento amino. Proteína nada mais é do que o conjunto de vários aminoácidos. Tudo bem, gente? Então, aqui, por exemplo, a gente vai ver uma proteína. Então, aqui você vai ver, por exemplo, alguns aminoácidos. Tá vendo? Então, agrupamento amina, agrupamento dupla O. Aqui, você vai ver alguns aminoácidos. Mas qual que é a chave? Qual que é a chave disso aqui? É a região carboxy aqui, certo? A dupla OH, o H sendo doado, e a região do grupamento amino, ou a região amino terminal. Então, essa vai ser a estrutura de um aminoácido, essa vai ser a estrutura de uma proteína. Pode ser um dipeptídeo, um tripeptídeo, um polipeptídeo. A diferença de um e outro é a quantidade de grupamentos aminas aqui, tudo bem? Se tiver um, vai ser se tiver dois, né? Porque para ser proteína tem que ter mais de um aminoácido. Se tiver dois, vai ser um dipeptídeo. Pode ser um tripeptídeo ou pode ser um polipeptídeo com 4 ou mais. Tudo bem? Gente, simples, né? Entender agora o que é uma proteína.
André, Professor, Oi. volta um slide, por favor. Esse. Eu não tinha entendido. Aqui, H3N, né? Só que lá aqui, ó. H3N, aqui na esquerda. Eu só não entendi porque tem dois hidrogênios ligados no nitrogênio e o outro hidrogênio está ligado no carbono e não aparece nessa estrutura da esquerda. Tem alguma coisa a ver ou é só uma representação? O nitrogênio ele faz 4 ligações. Tá? O nitrogênio ele faz 4 ligações. Então, quando ele recebe esse terceiro hidrogênio aqui, ele fica numa forma de HN3. Quando ele está sem ou ele está ali, quando ele está sem. Alô, tá dando interferência, não sei em qual que é o. Eu tô ouvindo. Eu vou desligar o microfone, peraí. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, Silas. Então, você está perguntando por que aqui tem 2 hidrogênios e por que aqui tem 3 hidrogênios, certo? Isso. Então, aqui é a estrutura de quando você recebe um hidrogênio, um íon hidrogênio. Por isso que tem esse símbolo de maisinho aqui, ó, tá vendo? Porque recebeu um hidrogênio a mais. Uhum. E essa daqui é a mesma coisa aqui, tá vendo? Que esse grupo ácido, ele tem o H, ele tem que perder esse H para virar um agrupamento ácido. E aqui tem que receber um H para virar um grupamento amina. Tá, então, peraí. Essa fórmula da direita, tá coloridinha aqui, então. Não é a mesma da esquerda ou é a mesma, mas só que ela é uma forma mais completa? É excelente a sua questão. Não, é a mesma fórmula. Só que essa daqui é uma forma que a gente chama de comum. Essa daqui é a forma reduzida. Essa é a fórmula química. Tá. Essa é a fórmula bioquímica. A forma que nós encontramos no metabolismo é essa forma aqui, da esquerda. A fórmula da direita é a fórmula química normal dela, que é o ácido, certo? E o amina. Entendi. Então a gente tem que se apegar, no caso, as duas são importantes, é claro, mas para o estudo da bioquímica, se apegar nessas da esquerda. Exatamente. É a mesma coisa que eu falei para vocês do ácido lático. Hoje, o ácido lático, de tanto ele ser batido na tecla, hoje ninguém mais, alguns mais antigos ainda falam, né? Mas quem aí se atualizou depois dos anos 90 não fala mais ácido lático. A gente fala lactato. Porque o ácido lático seria o caso da direita. O ácido lactato seria o caso da esquerda, que é o caso que acontece dentro do corpo humano. Entendi. Beleza. Tem mais alguma pergunta? Professor, André no bar. Não esquece disso. Só uma dúvida aqui, rapidão. Para caracterizar, então, o ácido tem que ter esse menos do lado do CO, né? É muito boa essa pergunta, mas eu não posso responder agora. Como assim? Ele é o tema da nossa próxima aula de equilíbrio ácido-base. A gente vai falar o que é um ácido. Beleza, e aí, então. para falar o que é um ácido, nós temos diferentes conceitos. Cada autor na história definiu o ácido com um conceito diferente. Mas a gente vai falar disso na próxima aula, tudo bem? Beleza, então. Gente, então vocês entenderam agora o que é um aminoácido e que um conjunto de aminoácidos forma uma proteína, tudo bem? A proteína ou peptídeo pode ser um dipeptídeo, um tripeptídeo, um polipeptídeo, não importa. Importa que uma proteína ou um peptídeo é formado por um conjunto de aminoácidos, beleza? Beleza. Sim. Agora vamos seguir. Um outro nutriente do nosso corpo são os carboidratos. O que significa os nossos carboidratos? Primeiro vamos ver algumas propriedades. São as biomoléculas, as moléculas do corpo humano mais abundantes que tem.
No caso da citologia em geral, os carboidratos são muito presentes na parede celular de vegetais e bactérias. É um pouco diferente da nossa parede celular aqui, que a nossa parede celular, no caso é a membrana plasmática, que é formada basicamente por lipídios. Bem? Em nutrientes, onde estão presentes os carboidratos? Cereais, principalmente, tá? Arroz, aveia, trigo e outros. Raízes e tubérculos. Então, se você colocar batata doce, por exemplo, dentro de um balde com água e deixar lá, você vai ver o quanto de açúcar que não cai no final, tá? Então, todos os tubérculos, todas as raízes são muito ricas em carboidratos. Cenoura, beterraba, mandioca, batata doce, batata, o que for. Frutas também são muito ricas em carboidratos, mas a gente não fala de glicose, a gente fala de frutose, tá? Então, banana, manga, maçã, frutose é um carboidrato muito similar com a glicose, mas que tem propriedades diferentes, tá? E também mel, cana-de-açúcar e outros derivados desse tipo. Todos esses nutrientes são ricos em carboidratos. Os principais carboidratos que nós temos é a glicose, a sacarose e a frutose. Tudo bem, gente? Oi? Questão de prova? Como assim? Isso aí é questão de prova? Pode Essa ser. fórmula vai ser a prova? Pode ser. Vou pensar no caso. Tá? Então, André, volta só por gentileza. Volta o slide, por gentileza, rapidão, por favor. Claro. Professor, depois dessa aula, muita gente vai desistir de comer batata doce. Não é isso que eu tô falando, gente. Pelo amor de Deus. Você falou que colocando no balde de água lá sai uma pancada de açúcar? Sim, Meu Deus do céu. Mas açúcar Mas é não um necessariamente é carboidrato ruim. bom, né? Carboidratos de altíssimo índice glicêmico. O pico que dá, hein, na corrente sanguínea. Sim, então, mas não dá o pico porque ele não tem um baixo índice glicêmico, ele tem um alto índice glicêmico. Então, ele demora mais para ser metabolizado. E aí, Então, quando ele demora mais, ele não necessariamente vira rapidamente gordura. Vou botar o fone para fazer a pergunta. Então, por isso que quando a pessoa que tem diabetes, os médicos pedem para substituir o carboidrato branco pelo integral e reduzir esse consumo de alguns desses alimentos, como a batata e as frutas que são muito doces? Porque os carboidratos de alto índice glicêmico, eles demoram mais para ser metabolizados. Então, eles demoram, como eles demoram tempo para ser metabolizado, eles não dão aquele pico de glicemia. E aí, quando você não dá o pico de glicemia, acaba não tendo um excesso de carboidrato. E o que se torna gordura é o excesso de carboidratos. Carboidratos que não são utilizados para fonte de energia. Entendeu? E que excedem a capacidade de estoque de glicogênio também, né? A gente vai voltar para a bioenergética, que é chegar a partir da aula 8. Tudo bem? Então, aí vocês vão entender melhor. Continua. Alguém tem... Você falou sobre proteína já, né? No caso Já. da formação da proteína do animal, a mesma coisa da formação da proteína do ser humano também? Ou tem alguma diferença? Não, de qualquer Proteína, animal é a proteína. mesma coisa. Proteína é A proteína. mesma coisa do ser humano. É a mesma coisa do ser humano. A diferença... Não só do Uma ser carne humano. A de qualquer Uma animal. carne de ser humano seria uma proteína. Seria uma proteína. Mas seria a mesma fórmula de uma carne de animal? Seria a mesma forma. O mesmo ponto. A diferença é para a proteína vegetal. Que aí existe um outro contexto, né? Então, quando você vai comer muitas leguminosas, ervilha, lentilha e outras leguminosas aí o contexto acaba sendo um pouco diferente, mas também é proteína. E quando a gente for falar de bioenergética, a gente vai falar de proteínas essenciais
produz e algumas proteínas nós precisamos ter da alimentação. A gente vai entender a diferença de um e outro na aula de bioenergética. Beleza? Mas agora, proteína é proteína. Tanto que o whey protein que eu falei para vocês, ele nada mais é do que um blended de proteínas. Tudo bem? Nada mais é do que isso. E ele funciona muito bem justamente por ele ser isso. Na verdade, professor, o whey protein ele é comida, né? É uma proteína em forma de comida, de pó, quer dizer. Perfeito, perfeito. Só que ele é muito mais rápido, ele é muito mais... A absorção dele? A absorção dele acaba sendo, né, mais rápida, né, do que uma comida que precisa ser digerida e além disso, ele acaba sendo um pouco mais limpo também, né, em quantidade aí de gordura, em quantidade de vitaminas e tudo mais. Então tem o lado bom e o lado ruim dele ser mais limpo. Então o whey, basicamente, ele é carboidrato e proteína, né. Mas você está falando na hora que ele é metabolizado pelo fígado? Não. Na hora que ele é metabolizado pelo fígado, não é todo alimento? Não necessariamente. Não necessariamente. Depende. Depende da situação metabólica que você está. Ele pode ser metabolizado pelo próprio músculo. Diretamente. Interessante. Não sou nutricionista, não tenho grandes propriedades para ficar falando sobre nutrição, tá? Já deixando isso bem claro para todo mundo. Mas aí existem alguns consensos já de que o que se importa, no caso, por exemplo, a hipertrofia muscular, é você manter ao longo do seu dia inteiro um alto nível, né, um alto nível proteico, um alto índice de metabolização proteica no seu corpo, né? Que é o que a gente chama de anabolismo. Então, quando você mantém as taxas de anabolismo elevados ao longo do dia, o processo hipertrófico muscular acontece. É a mesma coisa, por exemplo, se você manter um processo de anabolismo de gordura. Se você manter o seu índice alto de gorduras e de lipídios ao longo do dia, você também vai engordar, porque você vai armazenar mais lipídios. Isso acontece para... Mas o whey protein, por ele não ser absorvido pelo fígado, ele só vai para o músculo. Nem em excesso ele forma esteatose nesse sentido. Não. No fígado? Não é que ele não é absorvido pelo fígado. Ele não necessariamente é absorvido pelo fígado. Entendeu? Entendi. Ele não necessariamente. Proteínas são principalmente metabolizadas no estômago. Proteínas são principalmente metabolizadas no estômago. Porque é no estômago que a gente tem algumas enzimas muito fortes, digamos assim, tá? E o pH um pouco muito, muito mais ácido, que ajudam a fazer a metabolização. Enfim, a gente volta nisso na aula de bioenergética, tudo bem? Vamos voltar aqui a falar dos nossos queridos carboidratos. Então, tá? Então, aqui nós temos os carboidratos. O que os carboidratos vão ter, tá? Os carboidratos vão ter essa molécula, essa palavra aqui chamadas de hexoses. Então, eles vão formar aí hexoses. É uma palavra um pouco feia, né? Digamos assim, tá? Mas eles vão formar hexoses. Como identificar uma molécula de carboidrato? É uma molécula aqui que vai ter uma dupla O, tá vendo? Dentro da reação. Então, se você vê dentro da reação uma molécula com dupla O, você vai ter um carboidrato. Não está aparecendo slide, não. Vocês não estão enxergando slide? Eu tô. Eu também. Também tô. Tá? Então, gente, se vocês encontrarem uma estrutura molecular que tenha uma dupla O no meio da estrutura, ela vai ser um carboidrato, tudo bem? Ou então, vocês conseguem encontrar aqui, quando você tem isso aqui, ó, um CH2OH,
tudo bem? Sempre que você encontrar um CH2OH, vai ser aí um carboidrato, tudo bem? E o carboidrato ele tem tamanhos totalmente diferentes, é diferente da proteína, que tem aqueles 20 aminoácidos. Então são 20 aminoácidos que vão formar todos os tipos de proteína. O carboidrato não, o carboidrato ele não tem um número, específico. A fórmula dele é essa aqui, ó. CNHN, H2, né? H2N e o ON. Então, essa é a fórmula do carboidrato. Aqui pode ser 16, 18, 14, 12, por aí vai. Aqui também pode ser 2, pode ser 4, pode ser 8, 20, 40, o que for. E aqui o O, ele sempre vai ter uma quantidade igual de C, tá? Do carbono. Percebe, gente? Depois que vocês verem, vocês quiserem rever a aula, quiser estudar, o número de moléculas de carbono vai ser igual ao número de moléculas de oxigênio. Tudo bem? Em toda a molécula de carbono, da molécula de oxigênio. E, obviamente, que pela questão de ligação, né, o número de H vai ser sempre o dobro, tá? Então, se você pegar aqui qualquer uma dessas, você contar, você vai ver que o número de C é igual ao número de Os e o número de H vai ser o dobro de cada um dos dois. Por isso que a fórmula é CHO, CnH2nOn, tudo bem? Por exemplo, a molécula da glicose, C6O6H12. Isso aqui é um carboidrato. Tudo bem? Não. Não? O que você não entendeu ou você quer que eu repita? Ai, pro sério, não consegui assimilar direito o que você resumiu aí para falar dessa fórmula do exógenes. Tá, vamos lá. Uma molécula de... Isso aqui, ó, tá vendo? Calma Uma estrutura... aí. Mas... Isso aqui, tá? Isso aqui é o que a gente chama, por exemplo, de uma exose, tá? São moléculas fechadas, tá? É diferente de uma molécula aberta, como é a gordura, o lipídio. A gente vai ver isso mais para frente. Aqui eu tô sem a lousa para desenhar e a lousa desse sistema não funciona, eu já tentei, tá? Mas exoses são como se fosse é uma exose, é um pentágono com 6 pontas, entendeu? É uma molécula em cadeia fechada. É um hexágono, né? Uma molécula Hexágono. em hexágono. Perfeito. É que não como é bioquímica, ela não necessariamente ficará em hexágono, tá? Mas ela vai ser, por isso que não é um hexágono, é uma exose. Mas ela tem sempre uma estrutura fechada em relação à sua quantidade de moléculas. Bem? Como identificar um carboidrato? Vamos lá. O carboidrato ele sempre vai ter ligações dupla O. Existem outras moléculas que têm ligação dupla O? Existe, mas o carboidrato ele sempre vai ter. Tudo bem? Sempre vai ter uma dupla O. Ah, entendi. Agora, e o ponto-chave para você olhar uma molécula de carboidrato e falar esse é um carboidrato, ele tem que respeitar essa fórmula aqui. Tá? Ele tem que ter o mesmo número de C, o C é igual a O. Então, se você tiver 2 aqui, você vai ter 2 aqui. Se você tiver 20 aqui, você vai ter 20 aqui. E o número de hidrogênio vai ser o dobro. Então, se você tiver 20 aqui, você vai ter 40 e 20. Se você tiver 10, você vai ter 20 e 10. E por aí vai. O principal carboidrato do nosso corpo é a molécula da glicose. A glicose, eu falei desde a primeira aula para vocês, que tem a estrutura de C6H12O6. Tá vendo? O C é igual ao O e o H é o dobro. Entenderam, gente?
Não, tá dando para entender mais ou menos, mas pode continuar, tá dando para entender. É que essa setazinha do CO são duas setinhas, foi o que você explicou. Isso, é porque assim, o carbono ele sempre tem que fazer 4 ligações, gente. Isso é química básica, tá? O carbono ele tem sempre que fazer 4 ligações. Sempre. Então aqui, ó, se você pegar essa, todos têm que fazer 4 ligações. Quando o carbono não está fazendo 4 ligações, ele está fazendo uma ligação dupla. Sim. Tá? Por isso a ligação dupla entre as proteínas, que forma a questão do carboidrato na bioquímica. Professor, no caso, ele tem que ser sempre superior a 3 para ser um carbono, no caso, é isso? Você vai falando em número de ligação. No caso, tem que ser superior a 3, no caso, para ser um carbono, no caso, tipo, 4 ligações aí. 4, 5. Não, o carbono vai funcionar com 4 ligações. Ele é estável a 4 ligações. O carbono com 5 ligações, ele não... Até onde eu sei, pelo menos, ele não existe na química orgânica. Tá? Na química. Tudo bem, gente? Tudo bem. E aqui eu trouxe um organograma que é um resumo dos carboidratos. Então, veja. Carboidrato tem o quê? Carbono, certo? Carboidrato tem carbono. Por ter carbono, eles são substâncias orgânicas. Em relação à função, como que se divide as funções dos carboidratos? Os carboidratos podem ter uma função estrutural, como as pentoses que formam o nosso DNA, ou ele pode ter uma função... Ó, o interfone, gente. Desliga o microfone, por favor. E aproveita quem está assistindo, abaixa a televisão também, né? Por favor. Gente, não dá para eu ficar toda hora vindo aqui, desligando o microfone de vocês. Me ajudem, por favor. Então, vamos lá. Todo mundo na minha tela? Sim. Carboidrato tem divisão de carboidrato em relação às funções. Carboidrato com função estrutural, por exemplo, as pentoses do nosso DNA. Tá? São carboidratos que têm uma função estrutural. Ou função energética, como as moléculas de glicose, que servem para promover energia no nosso corpo. Em relação à classificação de carboidratos, eles vão ser monossacarídeos, eles vão ser disacarídeos, ou eles vão ser polissacarídeos. Não vou ficar entrando hoje em discussões nutricionais, senão a gente perde o foco da aula e tem muita coisa para a gente falar. Tá? Até agora, o que vocês precisam saber é que os polissacarídeos, eles são insolúveis em água. Tudo bem? É isso que vocês têm que gravar agora. Os carboidratos chamados de polissacarídeos, eles são insolúveis em água. Os outros dois tipos, tanto os monossacarídeos quanto os disacarídeos, eles são solúveis em água. Na aula de bioenergética, quando a gente for falar de carboidrato, eu vou explicar todos esses conceitos, o que são os monos e os polissacarídeos e por que acontece isso. Bem, mas não é o caso agora. A gente precisa seguir. E aqui, gente, ó, em relação aos carboidratos, esse é um outro mapa mental, tá? Que eu acho muito fácil de se entender. Então, percebam, carboidratos, todos aquelas moléculas que nós falamos anteriormente, tá? Monossacarídeos, carboidratos monossacarídeos, tá? A gente tem as pentoses, olha isso, gente, pentoses, ribose e desoxirribose. Qual que é a diferença de uma e outra para o nosso corpo? A ribose forma a estrutura do RNA.
A desoxirribose forma a estrutura do DNA. Essas pentoses são importantes, são carboidratos estruturais, tá? Não tem a função aí de promoção de energia. E nós temos as exoses, tá? As exoses, que é o caso que a gente estava falando anteriormente, como a frutose, a galactose e a glicose, tudo bem? As exoses funcionam como fonte de energia. Pentose, função estrutural, exose, fonte de energia, tudo bem? Na aula de bioenergética, a gente vai explicar toda essa questão aqui, tá? Mas existem 3 tipos de exose, que é a frutose, a galactose e a glicose. Todas as outras são misturas, tá? Acabam sendo misturas entre esses tipos de exose aqui. Tudo bem? E você tem os polissacarídeos, o nome já está dizendo, tá? Que são formados por mais de 2 tipos de monossacarídeos, tá? Em relação estrutural, polissacarídeos tem, por exemplo, celulose e quitina. Nenhum desses aqui vem ao caso da bioquímica humana, tudo bem? Se a gente estivesse estudando planta ou animal, falaríamos disso. Não estamos falando nem de planta nem de animal, então isso aqui a gente corta. Polissacarídeo, o que é importante para a gente? A função energética. O amido importa para a gente? Não. Por quê? Porque o amido é a reserva energética das plantas. Polissacarídeos importa para a gente na questão do glicogênio. O glicogênio é a reserva de glicose e outras exoses ou outros açúcares que nós temos no nosso corpo. Gente, olhem para mim agora, tá? Vocês entenderam a questão de carboidrato? Sim, eu entendi pelo menos. Sim. Deu para entender. Vocês lembram que na primeira aula e na segunda eu ainda falei brincando, para vocês, gente, por enquanto vocês podem falar de açúcares. Vai chegar um momento da nossa disciplina que a gente não vai falar mais de açúcar no sangue, de açúcar no corpo. O momento é agora, tá bom? A gente não trata mais carboidrato como açúcar a partir de agora. A partir de agora, a gente entende que o carboidrato ele tem 2 divisões. E é isso que eu quero passar para vocês, tá? Ele tem a divisão estrutural, tá? Que são os carboidratos que formam a pentose e a ribose e a desoxirribose, no caso do RNA e do DNA, respectivamente. E nós temos os carboidratos que têm a função energética. Carboidrato que tem função energética a gente chama de exose, tá? E aí a gente pode falar de glicose, frutose e galactose. São esses 3 tipos de carboidratos com função energética. Todos os outros, tá? Sacarose e uma porrada dos outros, elas vão ter a formação de 2 desses monossacarídeos, tá? Glicose com frutose, glicose com galactose, galactose com frutose e por aí vai. Tudo bem? Então nós chamamos agora de exose, não de açúcar. Tudo bem? E se a gente for falar de DNA ou de RNA, a gente chama de pentose. O tratamento bioquímico por carboidrato é esse. Beleza. Os polissacarídeos, o polissacarídeo ele é o mais simples, tudo bem? O polissacarídeo para nós aqui é o mais simples. Por quê? Porque o polissacarídeo ele é muito importante para a bioquímica vegetal, que não é o caso da nossa disciplina. Nossa disciplina, o polissacarídeo ele entra na questão de reserva de energia pelo glicogênio. Tudo bem? Então, um conjunto de exoses de glicogênio e outros açúcares vão ser armazenados em glicogênio. Tudo bem? Beleza. Entenderam todas essas questões? Alguém tem alguma dúvida?
Ô, professor, eu vi ali na cadeia da glicose, ali no caso. Você já falou do carbono e do oxigênio, e aquele OH ali é o que tem na fórmula da glicose? Esses Aqui, OH. Isso, aqui do lado. ele Tem tem o OH, mas carbono e tem o oxigênio. Ele é o então, que isso daí? Não é? ele é um H. Na verdade, ele é um oxigênio hidratado, tá? Ele não é um ácido, ele não tem uma dupla OH aqui. Aqui. Por isso que chama, na verdade, não sei se foi esse o intuito da sua pergunta, tá? Mas essa questão de você ter algumas pontas com os OHs, ou seja, com os oxigênios hidratados, é por isso que vem o nome de carboidrato, tá? De carbono com oxigênio hidratado. Carboidrato. Não sei se era esse o intuito da sua pergunta. Não, é isso mesmo, só para ver que eu vi esse OH e eu fiquei com dúvidas sobre o que era, na verdade, assim. Mas tu já respondeu, já. Tá. Oxigênio hidratado. Beleza? Acho que... Beleza. Gente, então finalizamos a questão de carboidrato. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, zero perguntas. Beleza. Lipídios. Vamos à questão dos lipídios. Lipídios, gente, lembra que eu falei para vocês? São conjuntos, né? São moléculas apolares, tá? Apolares. Se eles são apolares, eles são insolúveis em água, ou eles são hidrofóbicos. Eles têm fobia à água. Não se misturam. Só uma pergunta. A turma da manhã, eles pediram para eu fazer um intervalo rápido e depois um outro intervalo. Vocês querem fazer assim também? Vocês querem tomar uma água e ir no banheiro agora, 10 minutinhos e voltar já ou não? Pode ser. Pode ser. Vocês preferem assim também? Vocês que sabem. Também. Tá bom, Pode então. ser. Então, 9h50 até 9h55, 8h50, 8h55 a gente volta, tudo bem? Beleza. Ok.
Galera, podemos voltar aqui? Bora, bora, bora. Voltar? Vamos? Todo mundo? Vamos. Eu tô aqui já. Esperar o pessoal aí. Acho mais um minutinho, 2, o pessoal já volta. Beleza. E aí, professora, deixa eu fazer uma pergunta. A faculdade já deu alguma notícia para vocês de quando volta presencial? Ou nada ainda? Tá muito... Até o momento, a previsão é dia 30 de abril. Mas eu, particularmente, acho que não volta. 30 de abril, então. Complicado mesmo. Eu acho que não volta. Bem que tá legal as aulas assim, viu? Eu tô gostando. Eu tive ontem, tá sendo legal, cara. Não é ruim, não. Eu tô tendo feedback positivo até agora também, cara. Acho que a gente perde um pouco, mas por outro lado acaba ficando mais fácil, principalmente para vocês, né? Em relação à locomoção também, em relação a alguns outros pontos, né? Professor, eu acho que aqui... Prefiro na faculdade. Quê? No ambiente... Prefiro na faculdade. Assim, no ambiente virtual, porque assim, o problema é lá na faculdade, lá no presencial, por exemplo, a aula começa às 7, 7h15, ela se estende no máximo até 10 horas. Às vezes acaba acontecendo alguma coisa ali que não dá para estender muito mais até depois das 10, né? Aqui já não tem muito esse problema, aqui a gente pode começar, aqui o horário é flexível, a gente pode começar às 7h15 até às 10h15, 10h30, que cada um tá na sua casa, então não tem tanto problema. Um ponto também. E deixa eu perguntar, essa aula ela é gravada ou não? Acabou aqui e já era? Não, ela está sendo gravada, Então, aí, se vocês estiverem com dúvidas... Então, eu acho legal, não sei se é um indicativo aí, até porque eu estava lendo umas notícias falando que esse coronavírus, essa pandemia, como é a primeira que a gente enfrenta, então ela vai trazer muitos desafios e também vai trazer muitas mudanças, né? Vai ser meio que uma revolução isso no modo social. Sim, então a gente pode se acostumar, não que vá ser assim, né? Não estou falando nada que vá ser, mas que pode ser um indicativo. Não dá pra se acostumar assim, não. Você é louco? Talvez, eu acho que, cara, os professores, a gente tava ficando louco, porque é uma mudança, aprender a dar aula no ambiente virtual é muito complicado. Não, deve ser mesmo. Porque a gente querendo ou não, é educado a tudo presencial, né? Aula, se vocês professores da aula, mas vocês foram alunos também de cursos presenciais, o EAD aqui no Brasil é uma coisa muito nova ainda, então é difícil. Mas é isso mesmo. A gente sofreu um pouco para conseguir dessas aulas aqui. Eu sei que vocês, alguns ainda estão com dificuldades para entender também o contexto, para se adaptar e tudo mais. Mas vamos ver, né? São desafios, né? A gente tem que estar aí para resolvê-los. Gente, beleza. Agora são 8h55 já, então já foram 10 minutos. Olha como passar rápido aqui. Já foram 10 minutos de intervalinho. Então vamos voltar, tudo bem? Beleza. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Como é que deu um problema aqui? Todo mundo visualizando? Sim. Beleza. Então, sim. Vamos seguir. Então, proteínas, aminoácidos, proteínas, carboidratos já foram, tá? Agora nós temos aí a próxima questão, que é em relação aos lipídios, tá? Lipídios. Hidrofóbicos e insolúveis em água. Até agora tudo bem, certo? Função dos lipídios no nosso corpo. Armazenamento de energia é a principal função, tá?
a função estrutural, principalmente por formar a membrana plasmática de todas as nossas células, tá? Alguns cofatores enzimáticos, que no momento agora não entra no caso, a gente vai ter uma aula específica de enzimas, acho que vocês viram já no livro isso, tá? Tem um outro ponto que é relacionado ao transporte de elétrons. Isso é muito pouco, tá? Mas tem a questão dos lipídios na cadeia transportadora de elétrons, sim, tá? Mas é num contexto de energia, tá? De formação de energia. E os lipídios, a grande maioria dos lipídios formam os hormônios, principalmente os hormônios esteroides, tá? E além dos hormônios, eles ajudam na sinalização. Essa sinalização molecular normalmente é maléfica para o corpo humano, tá? Mas eles têm o papel de sinalização, tá? Principalmente quando a gente fala de inflamação e outros fatores como resistência à entrada de alguns componentes dentro das células. Lipídio, fazendo a sua divisão, os lipídios possuem três classes funcionais. Então a gente viu, vou voltar aqui rapidinho para vocês, tá? Que os carboidratos, eles são divididos, funcionalmente eles são divididos em dois, estrutural e energético, certo? Que a gente estava falando aqui no caso das pentoses, das hexoses que são divididas depois dos seus conjuntos, tudo bem? Mas as funções ou são estruturais ou são energéticas. Os do lipídio, eles têm a função estrutural, certo? Eles têm a função energética ou a função de armazenamento de energia, mas ele também tem a função sinalizadora. Sinalizadora, quando entenda a sinalizadora como uma sinalização hormonal, tá? Um contexto endócrino, que é um ponto que os carboidratos não têm tanto, não tem essa função tão exacerbada como acontece nos lipídios, tudo bem? Existem outros pontos como cofatores de algumas reações, a gente vai falar aí de FAD e NADH2 no ciclo de Krebs, mas isso fica para outra aula, tá? E também tem a questão da pigmentação aí, mas que também é uma questão que não entra nessa disciplina. Mas eu acho que tem alguma aluna, pelo que eu me lembro, que fez estética, e aí sim a questão lipídica para pigmentação de células, de couro cabeludo, etc., aí entra um pouco mais forte. Mas não é o caso da bioquímica metabólica, tudo bem? Então, mas para vocês lembrarem, os lipídios têm essas três classes funcionais, esses três tipos de divisão. A gente vai mostrar naquele resumão ali na frente, que nem eu fiz com carboidrato com as proteínas. Gente, lipídio, tá? Qual que é a característica bioquímica dos lipídios? Lipídios são formados por ácidos graxos. Anotem isso com muito carinho, tá? Ácidos graxos. Aqui eu estou falando ácidos graxos, AG. Eu não estou falando AGL. Vai chegar a hora que eu vou falar de ácidos graxos livres, tudo bem? Então anotem que os lipídios em si são formados por ácidos graxos, tá? O que mais? Eles também são formados por ácidos carboxílicos. Olha só, o lipídio é formado também por carbono. Carbono com uma ligação, tá? Dupla. Carbono com OH. Tudo bem? Os lipídios também têm essa característica. Tá? Só que percebam que os lipídios eles têm então uma cadeia hidrocarbonata e um grupo carboxil. Tá? Um grupo carboxil, o mesmo daquela questão que a gente estava falando dos carboidratos, tudo bem? Só que ele tem essa questão da cadeia hidrocarbonata. Qual que é o ponto aqui do lipídio? É que quanto mais longo e com menos ligações duplas, aqui vocês estão vendo em rosa, ó, quanto mais longo o lipídio for, menor é a solubilidade dele em água, ou seja, mais ele é insolúvel. Então, a gente tem moléculas de lipídio que são gigantescas, a gente tem moléculas de lipídios que são pequenas, tá? Essas moléculas pequenas, elas até têm uma certa solubilidade de água. Por quê? Por causa desse OH aqui doado, tá vendo? Esse grupo carboxil. Só que
como eles têm essa cadeia hidrocarbonada, quando a cadeia é muito grande, eles não são tão solúveis à água. Tá? Eles, na verdade, eles não são solúveis em si à água. Agora, se a cadeia é pequena, eles podem até ter uma certa solubilidade em água, dependendo da composição da água ou do solvente. Então, vocês percebem que agora complica um pouco. A gente vai mostrar nesse resumo aqui algumas diferenças, tá? Mas o lipídio em si, o que vocês têm que gravar? Essas palavrinhas-chave chamadas ácido graxo, tá? Os lipídios são formados por ácidos graxos. E esses ácidos graxos, eles estão sempre em pares de carbono. Isso também é um conceito-chave. Não existe lipídio que tenha um número ímpar de carbono. Não existe. Então vai ser sempre 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, até 36 carbonos. Eles sempre andam, de certa forma, assim falando, em números pares. Isso tem um motivo, tá? Quando a gente for mostrar os ciclos de Krebs, a cadeia transportadora de elétrons, beta-oxidação, a gente vai falar o porquê. Aqui existe um resumo, tá? Aqui existe um resumo dessa questão dos lipídios. Então, olhem para cima aqui, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, tá? Definição de lipídios. E esse resumo eu acho que ele traz algumas definições muito bem elaboradas, e por isso que eu quero ler cada um deles com vocês, tudo bem? Vamos lá. Definição de lipídio. Qual que é a diferença, então, professor, de um lipídio para um carboidrato? O lipídio tem um grupo fosfato na sua reação. Essa é a principal diferença. Vocês estão vendo aqui, ó, um pezinho aqui em cima? Esse pezinho diferencia um lipídio de um carboidrato. É claro, pode ter um fosfato, pode ter 1000 fosfatos, tá? Mas uma molécula de ácido graxo, uma molécula de lipídio, ela sempre vai ter uma questão, quase sempre vai ter aí um fosfato, tá? Que é os chamados fosfolipídios. Tudo bem? Sendo assim, são moléculas orgânicas insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos, álcool, clorofórmio, éter e outras substâncias. O que vocês têm que gravar aqui é que elas são insolúveis em água. Tudo bem? Então, essa é a definição de lipídios. E aí, nós temos as cadeias, né? As cadeias lipídicas. Nós temos aqui os lipídios de cadeia insaturados, os saturados e os poliinsaturados. Qual que é a diferença? A diferença funcional desses três tipos, tá? Que aí quando vocês verem lá no mercado, vocês olharem qualquer nutriente lá, uma manteiga, uma bolacha, etc., vocês vão ver essa questão de gordura insaturada, saturada ou poliinsaturada. As gorduras ou os lipídios de cadeia poliinsaturados ou insaturados, eles são líquidos à temperatura ambiente, como os óleos. Então, se você tem algum nutriente, algum lipídio que ele é líquido à temperatura ambiente, tá? Eles vão ser um lipídio ou poliinsaturado ou insaturado. E você tem a gordura saturada, tá? Os lipídios saturados, que são sólidos à temperatura ambiente, como aquela gordura da carne. Lembra agora daquela picanha zona? Aquela gordura que fica em volta, ela é uma gordura saturada. Tudo bem? Funcionalmente, essa é a diferença. Alguém tem alguma pergunta? Eu vi o fone ligado de alguém? Não. Oi? Sem querer. Ok. Então vamos seguir aqui para o 3, tá? Para nós, tá? Para nós aqui dessa disciplina de bioquímica, existem dois tipos de lipídios que são os principais, tá? Um chamado palmitato, ou ácido palmítico, mas lembra que ácido não acaba não existindo no nosso corpo, né?
Então, o ácido palmítico, tá, o palmitato, tá, é um lipídio que a gente vai estudar um pouquinho, que é um lipídio altamente energético. E nós temos fosfolipídios. Lembra da primeira, da segunda, da terceira aula que eu fiquei na cabeça de vocês? Do que é formada a membrana plasmática? A membrana plasmática é principalmente formada por uma bicamada fosfolipídica. O que é esse fosfolipídio? São os lipídios que têm uma cabecinha aqui, uma molécula de fosfato. Isso aqui tem muitas funções celulares, tá? A gente não viu até o momento, mas em algum momento a gente vai falar sobre membrana e sobre fosforilação. Tudo bem? Mas os fosfolipídios são lipídios com uma porção de fosfato aqui. Quando tem o fosfato, lembra que ele tem uma estrutura muito similar com o carboidrato? Por quê? Porque ele tem o grupo carboxil. Essa porção, ela é o quê? Polar. Tá? Ela é polar. Se ela é polar, ela é solúvel em água. Então, ela tem uma parte hidrofílica e a parte de gordura. A cadeia que eu falei para vocês, que é a parte hidrofóbica. Tudo bem? Então, esses lipídios entram naquela terceira classificação que a gente falou lá no começo da aula, que são as moléculas anfipáticas, que são tanto solúveis quanto insolúveis à água. Então, quando eu falei para vocês, eu não sei se ficou totalmente claro para vocês, mas ó, quando a gente está vendo isso aqui, tudo bem? A gente está vendo essa porção aqui, tá? Essa porção aqui, ela é solúvel em água. Todo o restante, não. Por isso que quanto maior for a cadeia, quanto maior o número de ligações, menor é a solubilidade da molécula à água. Tudo bem? Porque se você imagina uma molécula desse tamanho aqui, é uma coisa. Você imaginar uma molécula do tamanho muito maior é outra. Tudo bem? Gente, até agora, alguém tem alguma dúvida? Tá dando para entender? Professor, Oi. se nem toda molécula de lipídio tem o pezinho ali de fosfolipídios, como é que a gente diferencia do carboidrato? São iguais? Não, elas não vão ser iguais, tá? Elas não vão ser iguais. Vai chegar nesse slide aqui, ó, que eu vou dar um exemplo para vocês. Tudo bem? Mas elas não são iguais. Elas não são iguais. Perceba que aqui o carboidrato, ó, eu vou voltar para vocês. Ó o som. O carboidrato, ele não tem o OH no final. Ele tem dupla OH no final. Ele não tem o OH aqui no final dele, tá? O lipídio, ele tem o grupo carboxil no final, tá? Ele tem o dupla OH. O carboidrato não tem em sua cadeia final isso aqui. Professor, mesmo a frutose ela tem ali o CH2OH. É uma exceção? Não, porque ela não vai ter o dupla O aqui, entendeu? Não, mas a gente já falou do OH? Sim, o H é isso aqui, ó. Dupla OH. Isso é um grupo carboxil. Tem que ter uma ligação dupla O e uma ligação OH. Ah, entendi. No Entendeu? caso lá só tem OH, não tem dupla O. Não, só tem H. Não tem o hidrogênio carbonizado no final, tá vendo? Não tem OH aqui. Não, mas é dupla OH. É a mesma. A frutose é uma hexose. Aqui ela não tem dupla O. Ela só tem o C e só tem um H. Não, então, a frutose, mas lá na ponta tem CH2OH. Tem Sim. esse H. Não... Mas esse aqui não tem dupla O, só tem o H. É que nem isso aqui, ó. Tá vendo? Ah, entendi. O carbono da ligação é dupla OH. É uma definição de ácidos carboxílicos.
Porque lá da dupla O e o OH é na mesma, ali tá junto, né? Tem que ser no mesmo carbono. No mesmo carbono. Ah, entendi. Esse Agora aqui. entendi, beleza. Por quê? Porque sempre o final de uma molécula vai fazer interação com a outra. Não adianta ter uma dupla O aqui, por exemplo. Entendeu? Entendi. Por exemplo, esse daqui que tá rosa, ó. Aqui tem uma dupla, aqui tem uma ligação dupla, tá vendo? Mas é no meio da molécula, não importa. O que importa para ser um grupo carboxil é o final dela ser dupla O, OH. Ah, tá bom, beleza. Beleza? Gente, e aqui tem, tá? Uma reserva energética que são esses cerídeos, tá? E aqui existe essas moléculas aqui, grande parte delas é uma molécula que eu estudei na minha iniciação científica, no meu mestrado. É uma loucura isso aqui. Isso aqui é praticamente impossível de se entender, tá? É muito complicado de se entender. Mas existe um grupo de moléculas de gordura chamado ceramidas. As ceramidas causam inflamação no nosso corpo, tá? Quanto mais ceramidas a gente tiver no nosso corpo, pior é a qualidade, digamos assim, do nosso organismo. Isso não quer dizer que todos os cerídeos são ruins, tá? Tem cerídeos como esfingosina 1-fosfato, que é um cerídeo muito bom. Então é uma loucura. Não vou entrar em detalhes aqui com vocês, tá? A ceramida não é aquela do cabelo? Não. Não? Ceramida é um tipo de gordura, um tipo de lipídio que nós temos no nosso corpo muito ativo com inflamação. Então, questões do nosso corpo que nós temos um alto grau de inflamação, nós vamos ter um alto grau de ceramida. E isso impede várias funções celulares. Pode ter no cabelo, não sei se tem no cabelo, tá? Mas É que eu já ouvi falar, vou até pesquisar para saber. Porque queratina eu sei que tem, mas ceramida eu acho que eu já ouvi falar, mas eu vou ver direitinho. A queratina é uma substância, né, que ela vem de proteção do nosso corpo. Os queratinócitos são a primeira linha. A ceramida no cabelo, ela entra na parte da nutrição, como se fosse um sebo, um óleo, para poder selar a cutícula do fio. Ah, bacana, interessante. Não sabia disso. Mas até acho que vai nesse ponto até o que eu ia falar. O importante de vocês saberem das ceramidas é que elas são reservas energéticas, tudo bem? Entendi. E para dentro do corpo, na bioquímica, ela não é boa? Alguns tipos dela, não. A ceramida, não. Ah, tá. Existem outros tipos. Tudo bem? Professor. Oi. Professor, você falou dos dois tipos principais de lipídios, que é o palmitato e o fosfolipídios. Isso que nós vamos estudar. Ah, tá, mas então, você falou bastante do fosfolipídio, mas o palmitato você não falou. Isso, palmitato a gente vai falar em bioenergética. Ah, palmitato é o exemplo, a gente vai usar o palmitato como exemplo para entender como que uma gordura vira energia. Ah, tá, então é mais para frente, né? Você só falou os principais. Ah, ok. Isso. Na próxima aula, a gente vai ter aula falando sobre ácido base, né, sobre sistemas tampão. A gente vai ter uma aula falando sobre as mitocôndrias. E aí a gente vai começar a falar de bioenergética. Aí a gente vai falar de beta-oxidação, de como que um carboidrato vira gordura, como que como que um carboidrato vira energia, como que uma proteína vira energia e como que uma gordura vira energia. Aí a gente vai falar do palmitato quando falar de gordura. Ok. Tudo bem? Tá ok. Gente, e aqui tem um outro tipo muito particular e muito interessante também de lipídios, que são os esterídeos, tudo bem? Ou os lipídios esteroides, tá? Lipídios esteroides são todos aqueles lipídios derivados do colesterol, tá? Todos os lipídios que são derivados do colesterol são lipídios esteroides. Muitos desses lipídios esteroides são hormônios, tá? Testosterona, estrogênio, progesterona, cortisol, no caso dos ratinhos, corticosterona, tá? Aldosterona, dentre outros. Sempre que você vê uma classificação final de hormônio com ONA no final, ele vai ser um colesterol, tá? Ele vai ser um esteroide. Tudo bem? Além disso,
existe também os lipídios carreadores, tá? Que são também lipídios esterídeos derivados do colesterol, tá? Que são os lipídios são as lipoproteínas de alta densidade, ou seja, High Density Lipoproteins, HDL, ou lipoproteínas de baixa densidade, Low Density Lipoproteins. Por que aqui está um anjinho e por que aqui está um diabinho? Porque o HDL normalmente é relacionado com funções muito benéficas ao nosso corpo, enquanto o LDL normalmente é relacionado com funções muito maléficas ao nosso corpo. Se vocês estiverem anotando, eu sugiro vocês a escreverem para não confundir. Hoje Deus livra, logo Deus leva. É uma forma didática aí da gente guardar o que é o HDL e o que é o LDL. Tudo bem? Entenderam a questão aqui dos lipídios esteroides, gente? Sim. Sim. Ok. Alguém tem alguma pergunta sobre esteroides, sobre HDL, LDL, Não. LDL? Beleza. E nós temos também... O professor, o HDL, ele é o bom porque ele retira o LDL da corrente sanguínea, certo? Não só por isso. Não só por isso. Tem outras funções benéficas também, como carrear substâncias. Carrear, nossa. Carrear substâncias. O problema, Não é o o grande... transporte, professor, o transporte da Isso, substância? perfeito. Ok. Ele carrega algumas substâncias muito importantes, tá? Um outro problema também é que o LDL, como ele é uma lipoproteína de alta densidade, ou seja, ele é de certa forma pesado, ele flutua, né? Ele viaja pelo sangue, pela corrente sanguínea. O LDL é uma lipoproteína de baixíssima densidade. Então, ele não consegue, às vezes ele acaba se... Ó, interferência, gente. Ó o fone, gente. A louça aí tá lavando. Então, o HDL, ele consegue viajar, fazer a sua função na corrente sanguínea de uma forma muito limpa, digamos assim, porque ele tem uma alta densidade. Já o LDL e o VLDL, como eles têm uma baixíssima densidade, eles acabam se acumulando nas paredes dos vasos sanguíneos. E isso que causa, por exemplo, aterosclerose, ou rompimento, por exemplo, de um vaso sanguíneo. O LDL, o VLDL acaba se juntando, se acumulando na parede do vaso e acaba entupindo o vaso. Então, hipertensão, aterosclerose, entre outros, são decorrências cardiovasculares devido ao acúmulo de LDL e VLDL. Então, se alguém falar para você, eu tô com colesterol alto, você fala, e daí? O problema não é o colesterol alto. Você pode ter o colesterol alto, mas o seu colesterol é testosterona. Ou no caso das mulheres, seu estrogênio. Você pode ter o colesterol alto e ser riquíssimo em HDL. O problema é o seu colesterol das proteínas, das lipoproteínas de baixa densidade. Esse colesterol é o colesterol ruim. Mas não associem colesterol como algo ruim. Tudo bem? Ok. Sim. E nós temos também, tá? Alguns lipídios que são produzidos por plantas, tá? Que são alguns tipos aí de carotenoides, tá? E aí acho que todo mundo aí já ouviu falar de alguns deles, como por exemplo, tá? A vitamina A, que é proveniente do lipídio. Tem outras, a gente vai falar um pouquinho mais para frente agora sobre vitaminas. Tudo bem? Gente, todo mundo entendeu essa questão dos lipídios? Sim. Até agora tudo certo. Beleza. Então,
aqui tá um outro mapa mental que eu acho bacana para a gente falar, tudo bem? Então, lipídios, tá? Lipídios em geral. A gente tem a classificação dos lipídios, que são os ácidos graxos, tá? Os ácidos graxos são aqueles lipídios que a gente vai falar de componentes de energia, tudo bem? Componentes energéticos, tanto para armazenamento quanto para função de produção de energia mesmo, tudo bem? Nós temos também as outras famílias dos lipídios, que são os esteroides, tá? Os provenientes dos colesteróis, as vitaminas, que são lipossolúveis, que tem também uma parte lipídica, e outros tipos de lipídios aqui, que são chamados de terpenos, mas que não vem ao caso da nossa disciplina. Tudo bem? De todos esses, quais que a gente tem que guardar de tudo isso aqui? Certo? Os triacilgliceróis, essa é a forma que a gordura acaba sendo utilizada no nosso corpo, tudo bem? O ácido graxo, ele é armazenado em triacilglicerol. Depois, em bioenergética, a gente vai entender como que ele é quebrado em uma molécula de ácido graxo e 3 moléculas de glicerol. E aqui está a ceramida que eu falei para vocês, tá? Que é a outra característica de lipídio também energético, tá? Mas no caso aqui muito mais estrutural. Então a gente tem os esfingolipídios, ou seja, lipídios com uma porção de fosfato, e esses lipídios vão acarretar numa porrada de funções no nosso corpo. Normalmente, gente, que eu falei para vocês que o negócio é muito confuso, as ceramidas têm uma função maléfica no nosso corpo e os esfingolipídios têm uma função benéfica no nosso corpo. Não é sempre assim, mas é uma forma da gente conseguir entender um pouquinho sobre isso, tudo bem? O resto já não entra em tantas categorias que a gente vai aprender na disciplina, tá? A gente não entra em tantas categorias que a gente vai aprender na disciplina. E para finalizar a aula de nutrientes, a gente vai falar de vitaminas e sais minerais. Então, primeiro, o que são as vitaminas, né? Qual que é a definição de vitaminas? Vitaminas são compostos orgânicos não relacionados quimicamente, que não podem ser sintetizados pelo organismo humano. Isso daqui é a chave, tá, gente? Compostos que não podem ser sintetizados pelo organismo humano. Portanto, devem ser supridos pela dieta. Já os sais minerais são componentes essenciais para os funcionamentos das biomoléculas, como as enzimas, que são cofatores. Por exemplo, o NADH2, que a gente vai ver a importância do NADH2. E aqui eu trouxe um exemplo, tá? Eu acho essa tabela muito, muito, muito completa, tá? É claro que a gente não vai ficar falando de cada uma delas, mas o que vocês precisam entender aqui é as funções das vitaminas, em sua grande maioria, tá? No organismo. Quase todas, tá? Grande parte das vitaminas, elas vão ter uma funcionalidade no controle do metabolismo. É claro que vão ter outras vitaminas que vão ajudar de uma forma mais estrutural. Tem outras vitaminas que vão trabalhar aí com coagulação sanguínea. Tem outras que vão trabalhar numa função mais fisiológica, tudo bem? Mas a grande maioria tem uma função metabólica. E aqui também essa tabela traz, o que é bacana, de onde você tira quais são as principais fontes de cada uma dessas proteínas. Então, se vocês fizerem um exame de sangue, por exemplo, e ver lá que está faltando algum tipo de proteína, esses são os principais alimentos que elas abordam, tá? É claro que, acho que eu falei para vocês na primeira aula, mas se eu não falei ou se vocês não lembram, tá? Não vou cobrar na prova proteína, eu vou cobrar basicamente carboidrato, lipídio e proteína. Eu não vou acabar cobrando nem vitamina, nem sais minerais, porque eu acho que fica muita coisa para vocês estudarem. Tá? Mas é interessante, até para a vida de vocês darem uma olhada nessa tabelinha aqui, porque é uma tabelinha muito bacana. Tá? E a gente tem também os sais minerais, que também tem uma tabela que tem as mesmas funções. Acho que acabou distorcendo um pouco aqui,
Eu vou tentar trazer uma tabela com uma definição melhor para vocês, tá? Mas a gente tem aqui os principais sais minerais, que é aquele que eu trouxe lá no primeiro slide da aula, as funções de cada um dos sais minerais e os principais alimentos de onde nós conseguimos tirar. A diferença das vitaminas para os sais minerais é que os sais minerais, alguns, a grande parte, nós produzimos no nosso corpo. As vitaminas nem todas. Quase nenhuma, na verdade. Tá? Gente, então, 9h27 agora, tá? Essa aula acabou. Era isso que eu queria passar para vocês. Acho que vocês perceberam um pouquinho do drama aí parece que é muita coisa, tá? Tem 2 vídeos só que eu queria passar para vocês aqui como resuminho. Posso colocar? Pode. Sim. Tranquilo. Pode sim. Pode sim, professor. Beleza. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. São vídeos relativamente rápidos, tá, gente? 8 minutinhos, aí eu acho que o outro tem 6 minutos, tá? Mas eu acho que dá um resumo um pouquinho bacana aí também, tá? Não tá pegando áudio aqui não, André. Não tá pegando áudio? Não. Não, professor, tá saindo não. Só tem a tela mesmo. O áudio não tem. Não entendi, perdão. Não Só tá tem a saindo o tela. áudio, só a tela. Professor, eu acho que é por conta do seu fone. Você vai ter que tirar o fone, hein? Vê se agora pega. Não deve ser surpresa para você que todos os seres vivos... Oi. Vocês estão ouvindo? Agora sim. Existem 2 biomoléculas que são responsáveis por isso. Os carboidratos e os lipídios. Como o nome sugere, os carboidratos são feitos de carbono. E para cada átomo de carbono, existem 2 átomos de hidrogênio e oxigênio, formando carboidrato. Nós podemos classificar os carboidratos com base no número de carbonos. Professor, tá bem ruinzinho, viu? Não é melhor dar indicação pro pessoal assistir cada um, não? Porque tá bem cortando professor, mesmo. não... tá... Professor, manda no O áudio grupo, tá- não é melhor? Tá travando e o áudio tá ainda atrasado. Tá bom, eu mando aqui no grupo para vocês, então. Manda nos grupos, é melhor. Aí Tá dá bom. pra Melhor, ver. professor. Beleza. Gente, alguém ficou com alguma dúvida? Professor, essa aula vai estar lá no AVA? Vai, ela vai estar. O software ele só demora um pouco, tá? Ele demora mais ou menos aí umas 2 horas para finalizar a gravação da aula. Então, eu só consigo colocar para vocês amanhã. Amanhã até Os o... slides. Tranquilo, professor. Os slides vão falar? Já pus para vocês. Tudo bem? Desculpa, André, eu não ouvi. Os slides vão colocar lá também, professor? Os slides já estão, né? Mas eu acho que vocês falaram que está dando erro, né? Eu vou Sim, olhar tá dando com erro. calma de manhã e vou ver o que está acontecendo, tá? Tá bom. E eu vou tentar postar lá. Mas a gravação da aula amanhã até o almoço vai estar lá para vocês, sim. Fechou. Tá ok. Obrigada, André. Bom descanso. Beleza. Gente, obrigado. Obrigado. Boa noite para vocês, tá? Boa Nos noite. vemos Até mais. terça-feira que vem. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para me chamar no grupo, no particular, o que seja. Tudo bem? Valeu, Beleza, professor. professor. Obrigado aí. Valeu. Obrigada, viu? Abraço. Foi ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O resumo que você pediu vale quanto? Oi? Aquele resumo que você pediu vale quanto? Eu vou dar uma pontuação para vocês no AVA. Sim, mas Eu não lembro de cabeça se cada resumo vale 200 ou 300, cada um, tá?
Eu tenho que pegar agora a minha planilha aqui. Ah, ok. Mas você não queria na BNT, né? Você só quer aquelas regras básicas que você colocou lá, né? Ou é a BNT mesmo? Não, sempre é bom você mandar o trabalho com a estrutura completa, né? Que exige a ABNT. Mas não tem problema se vocês não mandaram no ABNT, não. Não tem problema. Ah, Mas beleza. seria bom que vocês tivessem capa, tivessem uma estrutura um pouco melhor. Mas vai de cada um de vocês. Tá. Não é uma coisa que eu vou cobrar. É isso mesmo. Obrigada. André?